Bom, dando continuidade ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, vou chamar aqui de volta João Batista Olive, porque agora a gente vai fazer uma análise, né, João, do que está acontecendo na nossa política. É um dia repleto de notícias, com influências até da guerra do Israel contra o Irã e tal, mas a grande notícia, Fernando, aconteceu ontem e ela não foi manchete, é uma notícia que passou despercebida, mas nós vamos recapturar aqui, né, dar um destaque devido à informação de que o delator, né, do Bolsonaro, o seu ex-ajudante de ordem, o tenente-coronel Mauro Cid, ele mentiu no depoimento dele. Bom, ora, ao mentir no depoimento, desmoronou toda a delação. Se ele mentiu ali, mentiu em tudo. Mas, no entanto, ele chegou a ser preso, foi solto e acabou sendo preso nesse rolo todo o Gilson Machado, ex-ministro de Turismo do governo Bolsonaro. Então, num dia repleto de tensão, vamos dizer assim, e para isso nós precisamos da colaboração, da participação do cientista político Paulo Moura, que já está conosco direto de Porto Alegre. Paulo, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Paulo, assim, eu estou dando ênfase à questão do Mauro Cid. Não só a prisão dele, mas a mentira. A hora que ele mentiu, ele desmoronou toda a delação dele ou não? É o que diz a lei, né? Se ele de fato mentiu, né? E se ele, como se suspeita, estaria tentando se evadir do Brasil, de fato a delação premiada dele vai por terra e, consequentemente, tudo aquilo que ele delatou, em tese, perde valor, né? Em tese, estou falando em tese porque nós estamos tratando de Alexandre de Moraes do STF brasileiro. Então, é isso que a gente falou agora. O Mauro Cid não chegou a ser preso, houve uma ordem de prisão revogada rapidamente, ele está sendo ouvido pela Polícia Federal e pode ser que saia preso de lá. Então, tem duas questões aí em aferição, uma delas é a questão da reportagem da revista Veja, que mostra que ele teria usado o perfil da mulher dele no Instagram para conversar com investigados, o que também é um motivo para anulação da eleição premiada. E a outra questão é essa questão da eventual tentativa, através do ministro Gilson Machado, de emissão de um passaporte português. Ele tem nacionalidade portuguesa, mas não tinha um passaporte, para tentar se evadir do Brasil. Então, olha, João, que sexta-feira 13, que semana é essa, viu? Vou te contar. Temos Não, mas assim, notícias muito intensas aí em andamento para comentar. tá, o Gilson disse que não tem nada com isso e tal, tem que ser apurado. Agora, o que importa mesmo é o fato do Alexandre, do Xandão, né, como dizem popularmente, não aceitar a prisão dele. Não, ele mentiu, então não importa, mas a delação continua. Então, de novo, assim, não, parece que a coisa não se sustenta de pé, a não ser pela vontade própria do Alexandre de Moraes. Porque não, a delação está indo por terra, né, Paulo? Ó, a delação está indo por terra. O golpe, que golpe, né? E a minuta do golpe, cadê a minuta do golpe? Assinou, quer dizer, todas as provas materiais se desmoronam, mas mesmo assim ele mantém. Infelizmente mantém, João. A minha expectativa é que toda essa farsa que está sendo montada vai permitir a nulidade desse processo posteriormente, né? Mas, assim, até comentaristas políticos da mídia tradicional falam que é um julgamento de cartas marcadas, que o presidente Bolsonaro já estaria condenado, né? Inclusive, em algumas dessas falas do Mauro Cid, nessa suposta conversa que ele teria tido com interlocutores através do direct do Instagram da esposa, ele fala exatamente isso, né? Mas eu não tenho esperança, acho que a intenção do Alexandre de Moraes é prender o Bolsonaro, da cúpula do STF é prender o Bolsonaro. O que pode acontecer é que a fragilidade de tudo que está transparecendo aos olhos da opinião pública agora leve a uma anulação do processo posteriormente. Pois é, o colunista Lauro Jardim do Globo está dizendo que o Bolsonaro vai ser condenado entre agosto e setembro e a prisão dele está marcada para depois do 7 de setembro. Não vai ser antes, porque o 7 de setembro é a data dos conservadores, dos bolsonaristas, mas depois do 7 de setembro ele vai ser preso. Eles insistem nisso, né, Paulo? Infelizmente, eu acho que vai acontecer, João, porque, como eu disse,
para o STF, para Alexandre de Moraes, não importa a verdade, né? Importa a intenção, a condenação, acho que já está definida, e é disso que se trata. A nossa esperança pode acontecer, porque é tanta reviravolta, né, que o presidente Bolsonaro termine não sendo preso. Tem muita coisa para vir dos Estados Unidos ainda, esse fronte da batalha política está meio adormecido, mas as coisas estão acontecendo nos Estados Unidos. Aquela investigação sobre a falsificação do registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos deve trazer novidades agora no fim de junho, início de julho. Então tem muita reviravolta para acontecer, mas a seguir o roteiro que o STF previu, o presidente Bolsonaro seria preso, em tese, na segunda quinzena de setembro, início de outubro desse ano. Tá. Vamos passar a régua nesse imbróglio de hoje aí do Cid e do Gilson. Então, assim, o Cid está sendo ouvido agora, e novas revelações devem sair. Claro, eles querem confirmar, mas você delatou ou não delatou? Né? Acho que é basicamente isso que a Polícia Federal quer saber. E a história do Gilson, vamos fechar esse assunto. Na verdade, delatou ou não delatou, para a Polícia Federal, para o Alexandre de Moraes, é fundamental validar a delação do Cid, né? Talvez, inclusive, esse episódio do passaporte português seja uma forma deles decretarem a prisão do Cid sem ter que anular a delação, né? Então, seria bonito de ver o Cid declarar que é tudo uma farsa, que ele foi pressionado a falar tudo isso e anular completamente a delação. Ele seria preso ainda como oficial militar, em prisão militar, mas possivelmente apontaria para uma anulação do processo logo adiante, né? Se ele e os advogados dele forem inteligentes, talvez apostam nessa saída, mas eu não tenho muita expectativa, não. Eu acho que o Cid pode sair preso dessa nova inquirição na Polícia Federal, e vamos ver se tem alguma prova contra o ministro Gilson Machado sobre essa questão da tentativa de obtenção de um passaporte português para o Cid. Até agora o que existe são especulações. Agora, vamos à notícia de ontem, a grande notícia de ontem, que também já foi para a gaveta, que é as pesquisas, né, do Datafolha e do IPEC, ex-Ibope, mostrando a boca do jacaré. O Lula está na pior situação, não só deste governo, como dos governos anteriores. Ele tem quase 45% da população contra ele. Os indecisos é uma grande parte, e 20% só o apoio. Eu já falei no meu comentário anterior que só um quarto da população está com o Lula, e eles insistem em governar. Ele consegue governar com essa pouca e baixa audiência, Paulo? Olha, João, as duas pesquisas apontam a mesma tendência, né? São variações na margem de erro, mas variações para cima e para baixo que superam a margem de erro na soma de quanto a desaprovação cresceu e a aprovação caiu, superam a margem de erro, e é o que você falou, é a boca do jacaré se abrindo, né? Esses 25% que a pesquisa do IPEC aponta aí é mais ou menos o piso do PT, é aquela quantidade de gente que é ideologicamente de esquerda e não larga o Lula de jeito nenhum, né? Mas é o pior momento do governo Lula. As pesquisas mostram que as causas dessa queda da aprovação são o escândalo no INSS, a tentativa de aumentar impostos, especialmente o episódio do EF, a questão da censura do governo chinês, do pedido de ajuda para a China para censurar a internet no Brasil, e aquele encontro do Lula com o Putin, né? Teriam sido os fatores que pesaram negativamente para afundar o Lula. Eu agregaria ainda o aumento da exposição da Janja. O Datafolha mostra que apenas 14% da opinião pública acha que a Janja ajuda o governo, 36% acha que a Janja prejudica o governo. Então, o importante aqui, João, é o seguinte: o governo brasileiro está à beira de um colapso financeiro, aquilo que os americanos chamam de shutdown, de o governo simplesmente não ter mais dinheiro para honrar suas contas. Estão desesperados pelo nosso dinheiro, tentativa de aprovar aumento de IOF, que deve ser derrubada pela Câmara dos Deputados agora no início da próxima semana, tentativa de substituir o aumento de IOF, uma medida provisória que aumenta outros impostos, e o governo está recebendo o recado de que a Câmara dos Deputados e o Senado também, o Congresso Nacional, está resistente a aprovar isso, e o governo está da mão para a boca.
O governo está que nem um indigente que terminou de fazer uma refeição e começa a pensar como é que ele vai resolver a próxima refeição. Acabou o dinheiro, acabou o nosso dinheiro que eles gastaram a rodo e nós estamos em vias de ver o governo quebrar. Aquilo que aconteceu no final do governo da Dilma, antes do impeachment, que gerou a maior recessão da história do Brasil, 2 anos de recessão, quase 9% de recessão somada em 2 anos, 4,5%, 4,5% de queda no PIB, vai se repetir e vai se repetir antes da eleição, João. Então, nós estamos diante de um cenário de fortes emoções pela frente do ponto de vista econômico, devido a essa situação de quebra financeira do governo brasileiro, do ponto de vista político, advindas das pressões que o governo Trump hoje estão adormecidas, estão meio fora das manchetes devido à intensidade dos acontecimentos, a guerra no Oriente Médio, esses episódios todos envolvendo as pressões, mas acredito que até o final do mês, início do mês que vem, a gente tenha notícias de novo sobre a questão das sanções do governo americano e a investigação sobre a questão da falsificação do registro de ingresso do Felipe Martins dos Estados Unidos. Então, é como se o governo estivesse sendo envolvido por uma pinça de 2 braços. Um braço vem por conta da crise econômica, outro braço vem por conta das pressões do governo americano, que voltarão às manchetes. Anotem o que eu estou dizendo. Tá, mas eu volto à questão da governabilidade, né, da sustentação desse governo. Né? Então, assim, governabilidade está abrindo o bico, está na pior fase econômica, podemos de novo reviver o drama da Dilma. Beleza. Agora, o Lula disse que ele vai sair, vai falar, tal, e vai recuperar a popularidade, porque ele sabe aonde tocar, tal. Na sua opinião, Paulo, é daí para baixo ou ele consegue se recuperar? Acho que é daí para baixo. Os analistas políticos da imprensa sempre dizem que o PT já passou por isso, que em outras situações, como na época do Mensalão, em 2005, ele estava com patamares iguais a esse que ele está agora nas pesquisas, lá abaixo de 20 e poucos por cento de aprovação, terminou se recuperando, se galejando, mas eu, sinceramente, eu não consigo ver sinais na conjuntura que permitam a esse governo se recuperar. É óbvio que ele não tem saída, ele tem que ficar falando, né? Ele já está há 3 anos falando que está na hora de colher o que foi plantado, falando de colheita, falou disso em 2023, 2024, 2025, e a colheita que nós estamos vendo é uma crise econômica sem precedentes, o governo entrando em colapso financeiro, e o Centrão desembarcando, né, a Federação PP União Brasil sinalizando que vai desembarcar do governo, o Hugo Mota dizendo que o Congresso vai votar contra o aumento de impostos, e se o Congresso votar contra, no início da semana, eles vão derrubar o aumento do IOF. E o Hugo Mota está sinalizando que o Congresso deve derrubar também a medida provisória do aumento dos impostos compensatórios para a derrubada do IOF. O governo vai quebrar, João. Quebrar significa o seguinte: não vai ter dinheiro para pagar aposentadoria em dia, não vai ter dinheiro para pagar salário de funcionário em dia. O governo já está atrasando fornecedores. O governo está atrasando o pagamento de diárias de policiais federais, por exemplo. O policial federal sai em missão, ele gasta no cartão de crédito, pega o comprovante, apresenta no guichê da Polícia Federal. O governo está restituindo essas despesas 3, 4 meses depois que a despesa foi feita. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras não têm dinheiro para gasolina, para avião, para fazer exercícios militares. Quer dizer, nós estamos em vias de ver um shutdown, que é uma expressão que os americanos utilizam quando o Congresso não aprova o orçamento e o governo americano tem que demitir, cortar salário. Só que no Brasil a legislação não permite fazer isso. Só que acabou o dinheiro. Acabando o dinheiro, o governo faz o quê? Começa a atrasar pagamento, começa a dar calote. Nós estamos em vias de entrar no ano eleitoral em recessão e todo esse blá, blá, blá do Lula vai cair por terra. Bom, é um pato manco e agora o próximo passo é tomar cafezinho frio lá no Palácio. Agora, sim, fechando, coisa mais importante, os assuntos internacionais, o ataque de Israel ao Irã para impedir que o Irã construa, né, monte 15 bombas atômicas, né, e parece que foi uma operação extraordinariamente eficaz. O Dextra, que é o seu canal, e nós do Tempo e Dinheiro conseguimos furar a grande mídia, dando notícias internacionais. Antes mesmo de que eles acordassem, nós estávamos informando, você pelo Dextra, recebendo informações de todos os cantos. O que importa para a gente agora não é discutir a eficiência da guerra, não é nada disso, mas é a posição do Lula em relação a isso mais uma vez.
né, ele insiste em ser contra a grande maioria do país, que é a favor de Israel, somos conservadores, e fica abrindo fogo contra Israel. Quer dizer, o que vai acontecer disso? Seremos atingidos? O que vai resultar dessa papagaiada toda, professor? Olha, João, eu acho que isso tem preço. Tem preço. Nas relações internacionais, o governo americano está olhando isso, o governo israelense está olhando isso, o Lula está alinhando o Brasil com o eixo do mal, né? Que é Irã, China e Rússia. E nas relações diplomáticas, isso nem sempre resulta em reações imediatas, né? A diplomacia tem um ritmo mais lento, mas o governo americano já avalia que o Lula perde a eleição, talvez perca no primeiro turno, a eleição de 2026. E certamente o governo israelense e o governo americano estão atentos à posição do Brasil e, de alguma maneira, do ponto de vista político, talvez de forma muito sutil, operando no tabuleiro político das relações internacionais, do poder de influência que eles têm na política nacional, para derrubar esse governo, para fazer com que esse governo caia. Na eleição, derrubar, que eu digo aqui, é derrotar eleitoralmente. Nós estamos há praticamente um ano de eleição, né? Um ano e meio, se considerar a data da votação, mas a campanha eleitoral começa em março, abril do ano que vem. Vocês estão a menos de um ano do começo da campanha eleitoral, e assim como o governo Biden ajudou o Lula a estar onde está, ajudou para a nomeação do Lula, né? Assim como o governo chinês ajudou o Lula a estar onde está, acho que nós vamos assistir esse vento virar na eleição do próximo ano, e o governo israelense, o governo americano, devem usar o seu poder de influência para impedir a reeleição do Lula. E acho que ele perde. Pois é, essa virada precisava ser bem antes. Professor Paulo Moura, mais uma vez, tradicionalmente, com muita categoria, com muita informação nas suas análises, eu quero deixar muito claro aqui os meus agradecimentos pela sua participação, dizer aos meus amigos que estão nos assistindo aqui no Tempo e Dinheiro que daqui a pouco a gente vai recortar essa análise do professor Paulo e colocar à disposição de todos vocês para vocês impulsionarem, passar, enviar essa análise do Paulo para quem você acha que precisa saber. Então, daqui a pouco, né, nós estaremos colocando todas as nossas mídias, estamos transmitindo para 7 mídias o nosso programa, mas vamos recortar, vamos botar no TikTok, vamos botar no YouTube, vamos botar na sua mão para você impulsionar. Faça isso, dê conhecimento para quem não sabe, né, impulsione a verdade. E também lembrando que hoje o professor Paulo Moura, no seu canal Dextra, vai também fazendo uma análise de todos os acontecimentos. A edição de hoje do Dextra vai ser fantástica, né, professor? É isso, João. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, tem live no canal Dextra. Eu tive que fazer modificações no canal, você sabe, todos os canais da direita estão passando por dificuldades aí em relação ao algoritmo do YouTube, que tem tentado derrubar nossa audiência. Fui obrigado a fazer alterações no canal. Aparentemente, as alterações estão funcionando. Eu estou entrando diariamente, ao vivo, às 18 horas, com um vídeo curto, em vez de entrar com vídeo editado, mas as tradicionais lives de sexta-feira, às 20 horas, estão de pé. E hoje, sexta-feira 13, né? Que sexta-feira 13, às 20 horas, tem live no canal Dextra, tratando dos assuntos sobre os quais nós conversamos aqui e outros mais. Obrigado, João. Vou replicar o recorte aqui dessa entrevista no meu canal e vamos em frente aí com a nossa aliança, seguindo a luta pela liberdade e pela anistia. E é importante lembrar aos nossos amigos produtores, né, que nem eu, né, nem o Tempo e Dinheiro, nem o Paulo lá no Dextra, plantamos soja, plantamos milho, nós divulgamos informação, trabalhamos incessantemente. Hoje, essa madrugada, nós não paramos, né, nós não paramos até o momento e vamos continuar. Mas vocês precisam nos apoiar. Está difícil a gente se sustentar sozinhos. Por favor, apoie o canal do professor Paulo Dextra e apoie aqui o Tempo e Dinheiro e vamos em frente. Certo, Paulo? João, um grande abraço. Estou com inveja dessa tua lareira aí, viu, João? Mas está quentinho aqui que você nem imagina. Imagino. Grande abraço, Paulo. Valeu, um abraço. Muito bom. Até mais. Tá bom.